Então, agora para finalizar, nós temos aqui o nosso vídeo, parte 2, né? Finalizando, então, balanço patrimonial, parte 2. Nós falávamos da comparabilidade por meio do exercício atual e do exercício anterior, característica qualitativa da comparabilidade. Falávamos também da referência cruzada por meio de notas explicativas, em que no balanço patrimonial, no quadro principal, vai haver a nota. Eu estava falando do exemplo do ativo não circulante mantido para venda, que está aqui no ativo circulante, e vamos explicar, por meio das notas explicativas, por que esse ativo não circulante agora está disponível para venda aqui por meio do item 1, tá? Decorrente de uma operação descontinuada, por exemplo, tá? Descontinuada, tá? Por meio de uma operação descontinuada, por exemplo. E que a classe utilizada aqui é a classe 1, tá? Classe 1. Classe 1, ativo. E classe 2, tá? Classe 2, nós vamos ter o passivo mais o patrimônio líquido. Perfeito? Então, aqui nós estávamos estudando o ativo, classe 1, ativo circulante, caixa equivalente de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques. Aí pode ter uma referência cruzada para estoques, no caso aqui seria 2, explicitando que houve um incêndio ou houve uma perda, por isso que houve a redução de estoques do exercício anterior para o exercício atual, que não foi decorrente das operações normais da entidade, enfim, essa é referência cruzada. Ativo biológico, VPDs pagas antecipadamente, tá? E chegamos ao total do ativo circulante. O ativo não circulante, composto por realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. E temos o total do ativo não circulante, totalizando ativo circulante mais ativo não circulante, ativo circulante mais ativo não circulante, nós chegamos ao total aqui do ativo. Passamos para a classe 2, passivo mais patrimônio líquido, em que nós temos passivo circulante, obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar no curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, transferências fiscais a curto prazo, provisões a curto prazo, demais obrigações a curto prazo. Tá? E chegamos ao total do passivo circulante. Passivo não circulante, obrigações trabalhistas, previdenciais e assistenciais a pagar a longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, transferências fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo, resultado diferido, chegamos ao total do passivo não circulante. Tá? E nós temos a equação fundamental da contabilidade: ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Tá? Então, nós temos aqui no patrimônio líquido patrimônio social e capital social, adiantamento para futuro aumento de capital social, reservas de capital, ajuste à avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, menos ações e cotas em tesouraria, total do patrimônio líquido e o total do passivo mais PL, equilibrando o balanço com o ativo. Perfeito? Aqui no quadro dos ativos e passivos, deixa eu marcar texto. Chegamos agora ao quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Nós tínhamos vistos apenas de forma teórica, e esse quadro ele vai utilizar as classes 1, tá? Classes 1, classe 2, aqui a classe 2, ele vai atender aqui a comparabilidade, classe 2,
E vai utilizar também a classe 6 no que tange ao crédito, conforme nós vimos, crédito empenhado a liquidar, né? A liquidar, e no que tange também aos restos a pagar processados, restos a pagar não processados a liquidar, restos a pagar não processados a liquidar, tá? Isso daí nós vimos na parte teórica. Vamos adiante. Quadro das contas de compensação, quero fazer uma correção quanto ao vídeo parte 1, que ele apenas vai utilizar a classe, de acordo com o manual, ele somente vai utilizar a classe 8, controle de credores, tá? Controle credores. Controle de credores. Ele apenas vai utilizar controle de credores. Então, também vai atender aqui ao critério da comparabilidade, e aqui nós teremos atos potenciais ativos, como garantias e contra-garantias recebidas, direitos conveniados e outros instrumentos congêneros, direitos contratuais, demandas judiciais, outros atos potenciais ativos, chegando ao total dos atos potenciais ativos. Atos potenciais passivos, garantias e contra-garantias concedidas, obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros, obrigações contratuais, demandas judiciais, outros atos potenciais passivos e total dos atos potenciais passivos. No quadro do superávit ou déficit financeiro, nós também teremos aqui a comparabilidade, o código da fonte de recursos e a descrição da fonte. E ele vai trabalhar com a DDR, disponibilidade por destinação de recursos, cuja conta contábil da classe 8 é a 82.1.1, isso aqui do plano de contas aplicado ao setor público, tá? Esse é o quadro do superávit déficit financeiro. Vamos agora para as principais definições aqui do quadro principal. Ativo circulante compreende os ativos que satisfazem algum dos seguintes critérios enumerados no item 4.1.1.1, tá? Que nós vimos. Nesse sentido, para ser ativo circulante, ele tem que ter expectativa de realização até 12 meses após a data das dimensões contábeis e disponível para realização imediata, de forma simplória. Tá? Também tem a questão do ciclo operacional, e conforme o item 4.1.1.1. Caixa equivalente de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Créditos a curto prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até 12 meses da data das dimensões contábeis. Demais créditos e valores a curto prazo compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários cujo objetivo principal não seja atender compromissos de caixa, mas sim oferir rendimentos pelo capital investido, podendo inclusive estarem sujeitas a risco significativo de mudança de valor, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos. Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade, pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das entidades. Então, estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos em processo de elaboração pela entidade, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses. Tá? Então, o ativo não circulante mantido para venda só pode ficar lá no ativo circulante por um prazo inferior a 12 meses.
O ativo biológico compreende os valores relativos a plantas ou seres vivos que podem ser classificados como ativos biológicos cujo ciclo produtivo ocorra dentro de um prazo de até 12 meses da data das dimensões contábeis. As variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente compreende os valores de variações patrimoniais diminutivas antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Ativo não circulante compreende os ativos que atendem à definição de ativo não circulante, conforme o item 4.1.1.1, e integram ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizado do ativo diferido. Uma das características do ativo não circulante, de acordo com a norma, é que fala que ele não atenda a nenhuma definição de ativo. Nesse sentido, os outros ativos, os ativos não circulantes, né, nesse sentido, os outros ativos serão classificados como não circulantes. Se ele não sendo circulante, ele vai ser não circulante. É isso que a norma quer dizer. E o manual. Realizável a longo prazo. Compreende os bens, direitos e despesas VPDs antecipadas realizáveis no longo prazo. Investimentos. Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo, e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Imobilizado. Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Intangível. Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Passivo circulante. Compreende os passivos que atendem aos critérios estabelecidos no 4.1.1.2. Tá? Então, para ser circulante, os valores têm que ser exigíveis após 12 meses. Tem valores exigíveis após 12 meses após a data das dimensões contábeis, dentre os outros três itens que nós vimos, que basta atender que vai ser passivo circulante. Tá? E no mesmo sentido, se não for passivo circulante, no mesmo sentido do ativo, né? Se não for passivo circulante, ele vai ser passivo não circulante. E o passivo circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou expirados dentro do ciclo operacional da entidade, conforme esse item daqui, 4.1.1.2, sejam mantidos primariamente para negociação, tenham prazos estabelecidos ou expirados no curto prazo, sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo. Compreende as obrigações referentes a salário ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar. Benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações com vencimento no curto prazo. Empréstimos e financiamentos a curto prazo. Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor com vencimentos no curto prazo. Fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações com vencimento no curto prazo. Obrigações fiscais a curto prazo. Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. Transferências fiscais a curto prazo. Compreende os recursos a serem transferidos entre os entes da federação, as entidades do setor privado ou referentes aos repasses para execução orçamentária. E provisões a curto prazo.
compreende os passivos de curto prazo, compreende os passivos de prazo ou valores incertos com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. Tá? Então, provisões a curto prazo, compreende os passivos de prazo ou de valor incerto com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. Demais obrigações a curto prazo, compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Passivo não circulante. Compreende os passivos assim definidos no item 4.1.1.2. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. Então, agora, obrigações trabalhistas e previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo. Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tem direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor com vencimentos no longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, compreende as obrigações junto ao fornecedor de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Compreende também os precatórios com vencimento no longo prazo das obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar. Obrigações fiscais a longo prazo, compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo. Transferências fiscais a longo prazo, compreende os recursos a serem transferidos entre os entes da federação e as entidades do setor privado ou referentes aos repasses para execução orçamentária. Provisões a longo prazo, compreende os passivos de prazo ou valor incerto com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Demais obrigações a longo prazo, compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusa nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações com vencimento no longo prazo. Resultado diferido, compreende o valor das obrigações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta de resultado, exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008. Patrimônio líquido. Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Patrimônio social e capital social. Essa definição aqui cai bastante do patrimônio líquido. Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. É uma que costuma cair, essa daqui vale a pena ter em mente. Então vamos para o patrimônio social e o capital social. Essas definições são importantes somente para a gente dar uma passada e os senhores saberem do que se trata. Então, patrimônio social e capital social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta. Adiantamento para futuro aumento de capital. Compreende os recursos recebidos pela entidade, seus acionistas ou cotistas destinados a ser utilizados para aumento de capital, quando não haja possibilidade de devolução destes recursos. Reservas de capital. Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado, como variações patrimoniais aumentativas. Então, reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado, como variações patrimoniais aumentativas, também cai bastante em prova. Ajuste à avaliação patrimonial também cai bastante em prova. Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404 de 76, ou em normas expedidas pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, enquanto não computados,
no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Reservas de lucros compreendem as reservas constituídas com parcela do lucro líquido das entidades para finalidades específicas. Então, reservas de lucro compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas. Demais reservas compreende as demais reservas não classificadas como reserva de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação. Resultados acumulados compreende o saldo remanescente do lucro ou prejuízo líquido das empresas ou superávites ou déficits acumulados de administração direta, autárquicas e fundacionais e fundos. Ações, cotas em tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade. Vai ser uma conta redutora, tá? 4.5.2, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. O ativo financeiro, conforme nós já vimos, compreende os créditos e valores realizáveis, independente de autorização orçamentária, e os valores numerários. Ativo permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa ou autorização orçamentária, já que o orçamento é uma lei. Passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária ou legislativa. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o balanço patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar. Passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. No quadro das contas de compensação, nós temos que as contas de compensação compreendem as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos. Atos potenciais compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio imediata ou indiretamente. Por exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas, responsabilidade por valores e títulos, bens de terceiros, garantias e contra-garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial. Atos potenciais ativos compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. Atos potenciais passivos compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. No que tange ao quadro do superávit déficit financeiro, nós temos que o superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conforme também nós já vimos. Tá? Então, por meio da repetição, nós vamos fixando a matéria. O superávit financeiro do exercício anterior é a fonte de recursos para a abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320 caput, parágrafo 1º, incisos 1 e parágrafo 2º. Então, nós fizemos uma questão em que nós tínhamos de superávit financeiro, porque nós tínhamos o ativo financeiro de 1.000 e o passivo financeiro de 800, tá? Então, nós tínhamos um superávit financeiro de 200, sendo que nós tínhamos saldos reabertos de exercício anterior, decorrente de abertura de crédito especial de 50. E se tivesse operações de créditos adicionais, operações de créditos a eles vinculadas, também entraria no cálculo, tá? Mas não vou entrar no mérito aqui agora, que a gente está vendo só a definição. Por meio de exercícios, nós vamos fixar esses mecanismos. Vamos lá. Déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Fonte de recursos, mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.
Tá? Então, por meio da fonte de recursos, que nos permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados ao órgão, fundo e despesa. E aqui nós começamos uma bateriazinha de questões para a gente poder pegar esses conceitos básicos que nós vimos. Então, na questão 1, nós temos que a estrutura de apresentação do balanço patrimonial, em convergência com os padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público, apresentou algumas alterações que estão consolidadas no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Nesse contexto, um item informacional que deve ter seu saldo apresentado no quadro principal do balanço patrimonial Então, no quadro principal do balanço patrimonial, se fosse de acordo com a 4.320, o ativo financeiro estaria dentro, tá? Mas aqui não se trata da 4.320, e sim do manual. Então, o ativo financeiro aqui está fora. Demanda judiciária não, dívida consolidada líquida não, garantias consolidadas líquidas não. E o investimentos, ele vai estar lá no ativo não circulante, tá? No ativo não circulante. Letra E é o nosso gabarito. Vamos chamar a resposta e está correta. A1 está errado, será demonstrado no quadro dos ativos e passivos financeiros permanentes. Ele nem entrou nesse mérito daqui, da 4.320, ele já fala aqui, de acordo com o manual, vai estar no quadro dos ativos e passivos financeiros permanentes. A B está errado porque vai ser evidenciado no quadro das contas de compensação. Então, demandas judiciais vai estar que são atos potenciais que podem influenciar, impactar na situação líquida patrimonial. A C vai ser evidenciado no quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes também. E a letra D vai ser evidenciado no quadro das contas de compensação, garantias concedidas. E a letra E, investimentos, faz parte do quadro principal e será evidenciado como subgrupo do ativo não circulante. Tá aqui ativo não circulante. Vamos passar para a próxima. Além de apresentar informações sobre a posição patrimonial e financeira e sobre o desempenho das entidades, as remissões contábeis também podem fornecer informações úteis para o processo de planejamento e execução do orçamento, tanto por determinação legal quanto por decisões de gestão. A apuração do superávit financeiro, que pode servir como fonte de recursos para suplementar dotações orçamentárias, deve ter por base a balanço patrimonial, né? Isso aí eu nem fui para as questões, mas nós já vimos que a apuração do superávit financeiro, que pode servir como fonte de abertura para créditos adicionais, suplementar ou especiais, ele vai ter que vir aqui do balanço patrimonial por meio do confronto do ativo financeiro menos o passivo financeiro. Tá? O resultado financeiro, ele vai apurar o balanço financeiro, ele vai apurar o resultado financeiro, o balanço orçamentário, ele vai apurar o resultado orçamentário, demonstrações das variações patrimoniais vai apurar o resultado patrimonial e a demonstração dos fluxos de caixa vai apurar a variação nas disponibilidades de recursos. Tá? Então tá aqui. Segundo a Lei 4.320, artigo 43, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º, consideram-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial total das dotações orçamentárias ou dos créditos adicionais autorizados em lei, tá? Dentre outras fontes também, que não cabe esgotar o assunto nessa questão. Nós temos essa outra questão, e assim ela fala: a estrutura do balanço patrimonial apresentada no quadro 1
não contempla todos os itens informacionais previstos originalmente na Lei 4.320/64, tais como a identificação expressa dos saldos do ativo e passivo financeiro e as contas de compensação. Para tratar desse aspecto, o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, MCASP, aprovado por meio de portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que ele quer saber aqui? Tais como a identificação expressa dos saldos do ativo e passivo financeiro e as contas de compensação. Para tratar desse aspecto, o manual, aprovado por meio de portaria, adaptou a estrutura do balanço financeiro para evidenciar os saldos de ativos e passivos financeiros? Não se trata disso. Alterou a estrutura das dimensões das variações patrimoniais para contemplar as contas? Não se trata dessa situação. Exigiu que tais itens informacionais sejam apresentados por meio de notas explicativas. Inseriu quadros complementares ao quadro principal para contemplar tais informações. Foi isso que aconteceu. Além do quadro principal, no balanço patrimonial, nós temos outros 3 quadros. Tá? Quadro das compensações, né? Contas de compensação. Nós temos o quadro de ativos e passivos financeiros e o quadro de superávit ou déficit financeiro. Tá? Nesse sentido, a letra D é o nosso gabarito. Vamos chamar a nossa resposta e ela vai no mesmo sentido da nossa. Segundo o MCASP, a fim de atender aos novos padrões de contabilidade aplicados ao setor público, as estruturas das dimensões contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN número 438 de 2012, assim de modo a atender as determinações legais e as normas contábeis vigentes. Atualmente, o balanço patrimonial é composto por... Então, vai ser composto por letra A, quadro principal, B, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, C, quadro das contas de compensação e controle, e D, quadro do superávit déficit financeiro. Passe para a próxima questão. Assinar a opção que indica a diferença entre os créditos classificados como ativo financeiro e como ativo permanente de acordo com a Lei 4.320. Tá? Então, letra A, os classificados como financeiro têm realização até 12 meses a partir da data do balanço patrimonial, enquanto os classificados como permanente têm realização maior que 12 meses. Não tem nada a ver. Quando se fala de ativo financeiro e ativo permanente, trata-se de autorização legislativa, tá? Autorização da autorização orçamentária, que é igual a legislativa, porque depende de lei, está lá na LOA, Lei Orçamentária Anual. Os classificados como financeiros geram expectativa de realização, enquanto os classificados como permanentes apresentam expectativa de venda. Não se trata disso. Os classificados como financeiros independem de autorização orçamentária, enquanto os classificados como permanentes dependem de autorização legislativa. Está aqui o nosso gabarito. Letra D. Os classificados como financeiros são recuperados pelo uso, enquanto os classificados como permanentes são recuperados pela venda. Não se trata disso. E a letra E. Os classificados como financeiros são vinculados às entidades financeiras do governo, e os classificados como permanentes podem ser vinculados a qualquer tipo de entidade. Não se trata disso. Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos chamar a resposta aqui. Deixa eu apagar essa questão aqui. E vamos lá. O critério financeiro versus permanente está relacionado à dependência ou não da autorização orçamentária legislativa, conforme foi explicado nos termos do artigo 105 da Lei 4.320/64. Questão 6. Sobre os componentes do balanço patrimonial de uma entidade do setor público, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. As contas de compensação compreendem os bens e os valores que não podem afetar o patrimônio. Errado. São justamente os atos potenciais que podem afetar a situação líquida. Atos potenciais ativos e passivos. O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis que dependam... Não, está errado. Que independam de autorização orçamentária. O ativo permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa. Está aqui o nosso gabarito, letra C. Vamos ver as próximas só para comentários.
O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que não, eles dependem de autorização orçamentária. O passivo financeiro compreende a dívida fundada, isso daqui está na letra da lei, tá? Dívida fundada. Mas na realidade é dívida flutuante. E outras que dependem, não, aqui é independe. Passivo financeiro vai ter um critério financeiro, então independe. Vamos chamar o nosso gabarito e, de acordo com a leitura do artigo 105, parágrafo 5º, nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que imediatam indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. A letra B, então a letra A está errada por causa disso. A letra B está errada porque, segundo a lei 4.320, o artigo 105, parágrafo 1º, o ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. A letra C está certa porque, segundo a lei 4.320, artigo 105, parágrafo 2º, o ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. E a D está errada porque, segundo a Lei 4.320, artigo 105, parágrafo 3º, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. E a letra E está errada porque, segundo a 4.320, artigo 105, parágrafo 4º, o passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Questão 7. A necessidade de autorização legislativa para a realização e movimentação de valores registrados no ativo e no passivo é um requisito que caracteriza a classificação em. Então, aqui a gente está tratando de autorização legislativa para a realização e movimentação de valores registrados no ativo e passivo. Então, nós estamos tratando de financeiro e não financeiro, tá? Efetivo ou não efetivo são as rubricas quanto à afetação patrimonial, quanto ao aumento ou diminuição da situação líquida. Ativo não circulante e circulante vai estar disposto no MCASP no que tange aos 4 critérios de reconhecimento, né? Geralmente os circulantes são disponíveis para realização imediata, tá? Ou expectativa de realização até 12 meses após a data das dimensões contábeis, e o não circulante os demais ativos classificados, que não sejam classificados como circulantes, tá? Vamos chamar aqui o nosso comentário. Então, a classificação do passivo em financeiro e não financeiro permanente leva em consideração a necessidade de autorização orçamentária legislativa. A questão aqui de operacional ou não operacional estaria ligado à atividade da entidade, se é operacional ou não operacional, e individual consolidado com relação à demonstração contábil. Se é uma demonstração contábil individual, isso já está consolidada. Então, voltando aqui para os comentários, no balanço patrimonial, o passivo é classificado em passivo financeiro e passivo permanente. Passivo permanente também é chamado de não financeiro, conforme o artigo 105 da 4.320. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Questão 8. Na classificação de ativos e passivos no balanço patrimonial, o critério relacionado à dependência ou não de autorização orçamentária para a movimentação de tais elementos gera as categorias. Então, quanto à autorização orçamentária para a movimentação de tais elementos, conforme nós vimos, é o critério financeiro ou não financeiro, também chamado de permanente. Então, permanente ou não financeiro. Não financeiro, tá? Não se trata da letra A. Orçamentário e extra-orçamentário quer dizer quanto a receita orçamentária ou extra-orçamentária, a despesa orçamentária ou extra-orçamentária. Originária e derivada quanto à exploração do patrimônio
público, decorrente do patrimônio público, decorrente originária decorrente da exploração do patrimônio público e derivada decorrente do poder coercitivo do Estado. Tá? Variações aumentativas são VPAs, são receitas, e variações diminutivas são VPDs, despesas. Beleza? Então não se trata dessa nem dessa. Vamos chamar nossos comentários. Trata-se do artigo 105 novamente. Quem quiser ler novamente é só dar um print na tela e ler. Então, questão 11, trata-se da nossa última questão, sobre balanço patrimonial. No balanço patrimonial de uma entidade do setor público, os atos da administração com potencial de modificar o patrimônio devem ser registrados no ativo não, no passivo não, no resultado não, no patrimônio líquido também não, nas contas de compensação. Nós vimos que as contas de compensação são atos potenciais que possam vir imediato ou imediatamente impactar o patrimônio público. Vamos chamar o nosso gabarito e vamos fazer a leitura para finalizar. Segundo o MCASP, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação, as quais integram a informação de natureza de controle do PCASP. Ainda segundo o MCASP, os atos potenciais são definidos da seguinte forma: atos potenciais compreendem os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo, direitos e obrigações, conveniadas ou contratadas, responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros, garantias e contragarantias, recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial. Então, finalizamos. Obrigado, boa noite, boa semana, estudem.